Fala aí galera, P2 por aqui. No início do século XX, gangues surgiram em alguns distritos de Paris, causando arruaças, assaltos e extorsões. Elas ficaram conhecidas como os Apaches de Paris. Com uma boa dose de blefe, 2 a 4 jogadores controlam seus gangsters para disputarem cada território. Mas nem tudo são flores, alguns distritos podem levá-los para o hospital, prisão ou até mesmo para o cemitério. Da série Impossível Jogar Uma Só, partidas de 45 minutos, hora de ir para a mesa conferir tudo o que se passa em Les Apaches de Paris. Então vamos lá pessoal, vamos fazer a preparação inicial com os ajustes necessários de acordo com o número de jogadores que vocês forem jogar. Depois eu vou passar pelas regras aqui de forma bem detalhada, turma. E aí nós vamos fazer uma rodada completa, né? O jogo se passa em 3 rodadas para vocês jogarem certinho aí. Quando chegar na mesa de vocês, ó, Les Apaches de Paris. Ah, moleque, aí ó, que chique, super lançamento da Cross the Board. Então vamos começar aqui, turma, ó, o tabuleiro vem desmontado, tá, em 4 partes, super simples da gente fazer o encaixe aqui. Então a gente vai se orientar lá pelas cores, tá, fez o encaixe, beleza. Estamos aqui com o mapa de Paris e os seus distritos separados aí por cores. Vejam que nós temos acontecimentos, né, em cada distrito, então alguns nós vamos ter 3. Eles vão ser de 3 a 6 acontecimentos, tá? Esse amarelo aqui é o que mais possui, então nós vamos ter aí uma variação, né, nesses números que são aqui de acordo com os esconderijos que nós temos também, né, relacionados a essas cores, tá? Já falando da preparação, turma, aqui em 4 jogadores, que é o que eu vou simular nessa partida, nós não vamos fechar nenhum distrito, tá? Mas tenham atenção que em 2 jogadores nós vamos precisar fechar 3 distritos. Não são quaisquer, tá? A gente tem no manual as possibilidades dos distritos que vocês vão colocar, então já tem uma rejogabilidade aí para vocês fazerem essa variação. Então aqui, ó, uma das possibilidades é a gente fechar o 4, o 5 e o 7, tá? Então nós temos aqui esses marcadores, ó, então o 4 tá aqui, a gente faria, né, esse bloqueio, 4, o 7 tá aqui e o 5 nós temos aqui no amarelo, tá? Então essa é uma possibilidade para 2 jogadores, fechando 4, 5 e 7, eles não vão estar disponíveis na partida e a gente remove também os esconderijos, né, que estão relacionados a essas cores, tá? E esses números também estão todos marcados aqui, tá? Simples dessa forma. Já em 3 jogadores, nós vamos fechar apenas 2 distritos. Então um exemplo seria fechar 2 e 3, né? Então, ó, colocaria um aqui, o outro aqui, esse aqui a gente remove. Todos esses daqui vão estar disponíveis, exceto então 2 e 3. Então, de novo, vocês podem olhar no manual, ele mostra quais combinações vocês podem fazer para 2 e 3 jogadores. E aí, lembrando que em 4 jogadores nós não usamos então nenhuma ficha de bloqueio, tá? Um ponto de atenção é que os locais 8, onde nós temos a burguesia, e o 9, onde nós temos os receptores, nós já vamos falar um pouquinho dessas regiões, elas nunca vão estar fechadas, tá? Então nós sempre vamos ter disponíveis aí, independente do número de jogadores. Continuando aqui com os componentes, vamos ter notas de 50, 100 e 500, né? Ó, jogo chique em francês, turma, então nós vamos falar que são francos aqui, né? Até o manual coloca lá, né, a unidade da nossa moeda, então são francos. E aí cada jogador vai receber então a sua carteira, né? Que é aqui, ó, o seu marcador de personagem, né, que é mais aqui para a temática do jogo, só que aí a gente põe o dinheiro que todo jogador vai receber aqui, 500 francos, né, para começar a partida, a gente esconde aqui, ó, debaixo da carteira, porque o objetivo do jogo, pessoal, no final, né, aquela quadrilha que tiver mais grana vai vencer a partida. Então aqui eu deixei a amostra só para vocês verem, mas aí a gente cobre, todo mundo já recebeu 500. Eu entreguei trocado, pessoal, por quê? Né, apesar da gente ter uma nota de 500 aqui, nós temos um ícone desses que significa extorsão, né? Então o jogador que vai ter aí direito a extorquir os outros jogadores, nós temos diferença nos valores também, de acordo com o número de jogadores, né? Vou passar aqui para vocês, e aí fica mais fácil os jogadores já estarem então com dinheiro trocado, né? Vai facilitar para vocês aí ganharem tempo durante a partida, tá? Continuando na preparação, os jogadores recebem 7 líderes,
né, dos seus Apaches, e 3 aí, vamos colocar estagiários, né? Então são 3 novatos, tá? Eu já vou explicar qual que é a diferença entre eles. E aqui nós temos outros 5 que são reforços, então vocês vão deixar ao alcance de todos os jogadores, junto aqui com a reserva de grana, tá? Vou tirar então os marcadores, vamos seguir com 4 jogadores. E aí vamos falar aqui quais são, né, esses ícones possíveis que vão aparecer aqui em cada distrito. Tá? Eles se repetem em alguns, tá, pessoal? Então eu vou passar aqui um de cada para vocês, para a gente saber o que pode sobrar em cada um deles, porque no final da rodada, né, vocês vão ver aqui como que é a dinâmica, vai apenas ficar um aberto, né, um disponível ali em cada distrito, e o jogador que tiver a maioria de gangsters ali, ele vai cumprir esse ícone, tá? Então se ele for bom ou se ele for ruim, esse jogador que ficou com a maioria, ele vai cumprir, e aí ônus e bônus, meu amigo, o que você tiver a ganhar é só seu, e o que você tiver também a perder, a tomar, né, vai ser também seu por direito, tá? Seguindo aqui, ó, a faquinha representa um ferimento, então se você tiver maioria aqui, sobrou a faquinha, você vai levar um gangster seu aqui pro hospital. O que acontece com ele? Ele fica uma rodada fora, tá? Então terminou a próxima rodada, aí você recupera esse gangster, tá? Aqui, os dinheiros, você simplesmente coleta o valor que ficou. Então, aqui você ganharia 300 francos. Vejam que nós temos em outras áreas, eles mudam um pouco, ó. Aqui também 300, deixa eu ver aqui, ó, 400 francos, 300, né, ó. 300 e 400, tá? E esse aqui 500, tá? Então é mais ou menos... Aqui, ó, você seria o felizardo a ganhar 0 francos, né? Uma pegadinha aí num distrito que só tem 3 opções, tá? E já emendando os outros valores, vejam que nós temos uma joia aparecendo ali. Isso daqui simboliza um assalto, tá? Não que o dinheiro não simbolize, mas aqui você tomou a grana de alguém e beleza. Agora, o assalto, você tem um objeto que vai te favorecer. Quando você for aqui, você tiver maioria, já falando aqui do Distrito 9, eles são os receptores. Então, para cada assalto bem sucedido, você vende a joia. Então, além de você ter ali, os 200 dessa joia, cada assalto que você fez naquela rodada, você ganha mais 250 para cada joia que você conquistou. Tá? Então, por isso que o Distrito 9 ele nunca fica de fora da partida. Seguindo aqui com os distritos, se você der o azar de ficar com o ícone de revólver no final, ele simplesmente manda para o cemitério aqui, ó, um dos seus gangsters e já era, você perdeu e ele não vai mais te ajudar ao longo da partida, tá? Se você deixar essa dupla aqui, eles são reforços, então você vai trazer 2 reforços que você obrigatoriamente precisa usar na próxima rodada. Tá? E aí, já falando desses reforços, que eles são utilizados iguais aos novatos, pessoal, os novatos é o seguinte, você colocou em jogo, você vai contabilizar ele naquela rodada, né, ele ou eles, e aí a partir do momento que finalizou a rodada, eles saem da partida e também você não vai ter mais direito a usá-los, tá? O que você perde com isso? No final do jogo, você ganha 50 francos para cada Apache que sobrou com você. Então os seus aqui, né, que já são os líderes, eles só não vão estar se eles estiverem ou no cemitério, ou se eles estiverem ali feridos, né, no hospital, ou estiverem presos, que aí eu vou falar então da cadeia aqui na sequência, que se você sobrou com o ícone, ó, da prisão, então nós temos ele, né, em vários aqui, ó, alguns eles não vão aparecer, ó, como eu falei para vocês, eles são mesclados, tá vendo aqui, ó, porque a gente vai ter, como eu disse, né, de 3 a 6, então nem todos vão ter repetições, mas onde tiver e sobrou aquele ícone para você resolver, você vai mandar então um Apache seu aqui para a prisão, e o que acontece? Ele vai ficar uma rodada completa preso. Só que tem uma forma de você antecipar isso, que é pagando a fiança. Então, na próxima rodada, depois do seu primeiro turno, né, então pelo menos um turno você não vai ter ele à disposição. Você pode pagar 150 francos, e isso aí é independente do número de jogadores, para retirá-lo, né, aqui da prisão. Ele volta para você e aí no seu próximo turno você pode reutilizá-lo, tá? Por que eu falei que não muda, né, com relação ao número de jogadores? Porque a extorsão, pessoal, e eu já vou falar dela agora, os valores mudam. O que é extorsão? Se você ficar com esse ícone, então no seu distrito ali no final da rodada, você vai receber dinheiro de cada jogador. Então aqui em 4 jogadores você vai receber 150 de cada um, né? Recordam que eu falei de deixar as notas trocadas? Tá aí a explicação.
tá? 150 de cada jogador, então aqui pegaria aí, né, ia rapelar os três, né, se fosse aqui, por exemplo, o nosso gangster aqui da cor verde, né, ó, vejam que na temática eles possuem aí, né, o flavor, tem todo o nome certinho, a ilustração, então vocês vão fazer essa coleta ali, né, extorquir os outros jogadores e acumular essa boa grana. Se a gente estiver jogando em 2 jogadores, são 300 francos, né, que o outro jogador paga para você, e em 3 jogadores, 200 francos cada. Beleza, vamos falar do distrito aqui da burguesia, tá? Só faltou isso pra gente começar, então, já aqui a rodada com a ação dos jogadores, tá? Na burguesia, nós vamos ter 3 burgueses que no final do jogo vão te pagar 200 francos, só que dentre esses burgueses nós temos um policial à paisana, tá? Então aqui nós vamos embaralhar, vamos virar aqui, ó, vejam que ele tem menos 200 mais a prisão, porque no final do jogo ele manda um Apache seu para a prisão, tá? Então ele vai contabilizar, o prejuízo vai ser aí de 250, porque além de pagar 200, você ainda vai ter um Apache a menos para contar lá no final. Então aqui a gente vai dar uma embaralhada, tá? Não vou mexer muito aqui, porque é uma mera simulação, né? Vocês que seguiram com os olhos aí sabem onde vai estar o policial, mas tenham cuidado aí de embaralhar de uma maneira que os jogadores, né, possam disputar isso daqui, tá? E a gente só revela então no final do jogo. Dito isso, pessoal, vamos começar aqui na ação dos jogadores. O que nós vamos fazer? Independente do número de jogadores, nós vamos remover um esconderijo de cada cor, tá? Tenham atenção nisso, turma, porque no final da preparação, cada jogador vai ter exatamente 6 esconderijos, tá? E não tem problema se forem cores repetidas, porque aqui nós vamos fazer uma seleção, né, intercalada entre os jogadores, mas ó, vou remover aqui um de cada, que são exatamente os ícones que vão sobrar no final de cada rodada, né? Então no final dessa rodada 1, nós vamos ter a sobra, justamente nós não vamos conseguir cobrir os ícones que nós acabamos de retirar da partida, certo? Ou melhor, da rodada, porque depois eles voltam, tá? A gente sempre vai reembaralhar e fazer essa dinâmica no início de cada uma das 3 rodadas. Então aqui a gente já tem, né, todos os distritos ali com todas as cores, não esqueçam de remover os que não estão na partida. É muito simples, se no final dessa ação aqui, dessa dinâmica, os jogadores não tiverem exatamente 6 esconderijos, vocês podem fazer de novo porque alguma coisa está errada, tá? É muito simples, tranquilo de resolver, mas tenham atenção nisso para o jogo não ficar quebrado, tá? Como que nós vamos fazer? Jogador inicial, tá aqui o seu marcador, vai começar escolhendo qualquer um, né? Então vamos dizer que o verde pegue aqui, ó, vai pegar um esconderijo vermelho. Isso aqui vai ficar em segredo, tá? Agora aqui eu vou abrir todos eles para que vocês acompanhem comigo, né? Obviamente para efeito do vídeo, mas os jogadores vão deixar isso aqui em segredo. Então ele pegou esse, trouxe, ó, ele já sabe que ele tem para cobrir a prisão no distrito vermelho. Então olha que interessante, a única coisa ruim de negativo que tem nesse distrito é a prisão. Então qualquer outro que sobrar, ó, ele então vai ter aí a chance ou de ganhar aqui então, ou de fazer um assalto, né, aqui com essa joia, ó, de 400, pessoal, ou uma de 200, tá? Porque ele já sabe, então isso aqui, turma, no blefe é muito bacana, porque tem jogador que segura isso aqui até o final e às vezes ele revela justamente um outro e deixa quem estava aqui ser preso, tá? Então onde vocês já vão pensando aí na estratégia de vocês. Vamos seguir, então vamos seguir para a esquerda, o próximo jogador vai pegar, vamos dizer que ele pegue aqui um verde, tá? Então ele pegou, já vamos revelar aqui um por um, ó. Ele já pegou no verde o assalto de 100, então ele tá aqui, ó. Vejam que ele já sabe que ou vai sobrar nada ou 500. Tá, e vamos embora. O amarelo foi lá, resolveu também pegar um verde. Ó, porque aqui a gente sobrou só com 2, né? Então o que vai ficar no final, que vocês sabem aí, ó, vai ser o quinhentão, tá? E os outros jogadores vão imaginar aqui o que pode acontecer, beleza? Embora que aqui o pior que pode acontecer é você não ganhar nada, tá? Vamos lá, o jogador roxo vai pegar um azul. Vou um pouquinho mais rápido aqui, pessoal, ó. Então ele já sabe que ele vai cobrir os 300. Aí voltou aqui para o verde vai pegar um desse aqui, então saiu extorsão. Próximo, vamos dizer que ele pega aqui, ó, azul claro, saiu extorsão. O próximo, pegou aqui o vermelho, assalto de 400. Esse aqui vai pegar, resolveu pegar esse, ó, ele pode repetir, tá? Então ele pegou mais um do azul claro. Então vejam que
ele já vai cobrir a prisão, né? Ele já sabe que a prisão vai ser coberta, então também sobra só coisa boa aqui para coletar, beleza? Seguindo, ó, esse jogador veio, vai pegar um vermelho. Saiu aqui, ó, pegou mais um vermelho. O próximo vai pegar um azul escuro. Saíram aqui os reforços. Pegou um desse aqui, 300, então vamos fazer essa dinâmica aqui até acabarem as peças, pessoal. Ó, 400, esse aqui vai pegar um desse rosa. Então já temos 4. Esse aqui pegou assalto de 100. Esse aqui pegou aqui, ó, ferimento. O outro pegou também esse aqui, ó. Resolveu pegar 2 e 2 até o momento. Esse vai pegar um outro rosa. Pegou aqui já o revólver. Esse pegou rosa. Reforço. Esse pegou rosa. Assalto de 300. E aí todo mundo vai pegar agora amarelo. Então, 200. Para esse aqui veio 300. A joia, né? O assalto. Para esse aqui, revólver. Então, já completaram aí os seus 6. Então vejam que, ó, prisão e por fim tivemos aqui então extorsão. Então vejam que exatamente os 6 aí, ó, certinho, pessoal. E aí vamos começar. Como que a gente faz, né, aqui então para poder quais são as ações possíveis, tá? Nós temos duas que são opcionais, que é justamente colocar ou mover os seus apaches, tá? E aí a obrigatória é você utilizar um esconderijo de cobertura em qualquer distrito, pessoal. Então, não é porque você colocou apaches, por exemplo, aqui no azul claro, que você precisa cobrir aqui no azul claro, tá? Eu posso colocar ou mover, né, os meus apaches, eu vou entrar nesse detalhe, quais são as regras de colocação e movimento, tá? Mas assim, gravem isso, independente de onde eu fizer o movimento e de onde eu colocar os meus apaches, eu posso cobrir qualquer esconderijo, tá bom? Então vamos lá, dito isso, eu já vou até começar aqui, ó, vou bem aleatório, pessoal, quero que vocês peguem aqui as mecânicas, tá? Então aqui, ó, esse jogador resolveu colocar 2 e ele vai cobrir, ele vai deixar a prisão pro final, tá? Porque ele já sabe, então, ó, que no vermelho ele vai cobrir a prisão e vai cobrir 200, ou seja, ou vai sobrar a joia de 400 ou vai sobrar aqui o dinheiro aqui, né, vai ganhar 300. Então ele vai manter isso aqui até enquanto ele puder. Ele vai deixar aqui, ó, então vamos dizer que ele cubra a extorsão aqui no laranja, tá? Então simplesmente você vem aqui, ó, vira, deixa assim, ó, e aí só ficaram disponíveis os outros 3, tá? Agora, então assim, ele já passou a vez aqui, e aí o próximo jogador vai fazer o seguinte, qual que é a regra de colocação? Se ele quiser colocar, vamos dizer que ele queira disputar esse distrito aqui com o jogador verde, tá? A única regra aqui de colocação é que ele não pode igualar a quantidade de gangsters, tá? Então ou ele coloca um a menos do que tem, ou ele coloca um a mais, tá? E dessa forma também acontecem com os movimentos. Se eu fizer um movimento, vamos dizer que eu tenho isso aqui, tá? Eu não posso, porque no movimento eu vou poder sempre mover 2 para qualquer espaço adjacente. Porém, eu não posso deixar um empate do lugar que eu estou saindo e nem causar um empate para o lugar que eu estou indo, tá? Então aqui, por exemplo, se eu fosse tirar eu não posso porque eu vou deixar um empate. Então eu poderia fazer um movimento para lá, um movimento para cá, beleza, fiquei aqui com a minoria, tá? Se eu tirar 2 de uma vez, também posso. Posso pegar 2 e vir para cá ou para qualquer outro espaço adjacente, beleza. Então essa é a regra, turma. Eu não posso nem deixar o empate e nem causar o empate em quantidade de gangsters para onde eu tô indo. Com relação aqui aos novatos, é o seguinte, eu nunca posso entrar com um novato onde eu não tenho um líder, tá? Então eles sempre vão acompanhados. E aí, pessoal, isso tem uma explicação, porque quem vai sofrer as penalidades de uma vez que o novato sai da partida depois que você usa, são os líderes, tá? Então aqui eu posso fazer dessa forma, posso colocar todos se eu quiser. Ó, posso entrar com esses 4 aqui. Quando eu for mover, eu não posso tirar o líder daqui e deixar os novatos sozinhos, tá? Então aqui já seria uma forma que só se eu tivesse dessa maneira, se eu tivesse isso aqui, ó, tivesse mais um líder, né, tivesse um outro líder aqui, aí os novatos podem se mover sozinhos. Eu poderia trazer 2 novatos para cá, né? Ou se eu tivesse um novato a menos, quisesse se mover
um novato para cá onde eu já tenho um líder e um líder para lá, beleza, esse aqui ficou com outro líder, tá? Então tenham isso em mente, os novatos podem se mover desde que eles possam ir para um lugar onde eu já tenho líder, né? E eles também não fiquem sozinhos quando o líder se mover. Para entrar no jogo, a mesma coisa, eles não entram sozinhos, ou eles entram onde eu já tenho o líder, ou eles entram já acompanhados de um líder, tá? Então é dessa forma, e assim nós vamos fazer também com os reforços que são exatamente novatos, porém que a gente adquire, né, nesse espaço. Dois novos aqui, por ter ficado esse espaço livre, a gente usa obrigatoriamente na próxima rodada. Beleza, vamos seguir aqui então com a simulação. Jogador vermelho vai resolver, bem aleatório, pessoal. Vamos dizer que ele coloque um só aqui, ó, no verde, tá? E vai cobrir um espaço aqui no rosa. Próximo jogador, vamos dizer que ele coloque logo 3 aqui, ó, no vermelho, tá? Vai cobrir um espaço, vamos dizer que ele cubra esses 300 aqui. Bem aleatório, para a gente poder finalizar a rodada aqui. Passou então o próximo jogador, esse aqui ele vai colocar então 2 aqui, tá? Vai cobrir, vamos ver aqui, ó, um espaço de 200. Vamos dizer que ele cubra ali no azul escuro, tá? Vai cobrir o 300 aqui. Voltou para o jogador verde e assim a dinâmica segue. Vou fazer rapidão aqui então, colocando para a gente esgotar os 6 espaços, tá? Sem levar muito em consideração as estratégias, eu quero fazer alguns movimentos para vocês verem. Vou colocar, eu posso incluir aqui, tá, pessoal? Então, se por exemplo, um jogador colocou 3, mesma regra do empate, eu não posso colocar apenas mais um. Então, vou precisar cobrir, né, ter 4. Então, a gente, de qualquer forma, nós sempre vamos ter as maiorias já definidas, tá? Então, aqui nada impediria de eu entrar, né, com o líder e mais um novato, tá? Mas vamos seguir aqui. Vamos dizer que ele queira entrar, então, vai colocar 2 aqui, tá? Porque ele tem mais possibilidades nessa primeira rodada. Vai cobrir, vamos dizer aqui no rosa, ó, vai cobrir 400. Beleza. Próximo, vamos dizer que ele queira entrar aqui, vai colocar, vai entrar com 2, tá? E cubra aqui no azul claro a extorsão. O próximo, vai entrar com 2 aqui no azul, onde não veio ninguém. Vai cobrir ali no vermelho. No vermelho não, vai cobrir, deixa eu ver, aqui no rosa, 300. Então olha só, pessoal, aqui no rosa, como já não veio ninguém e sobrou só coisa ruim, pouco provável que os jogadores vão, ou né, nenhum jogador vai querer vir aqui. Então as disputas vão se acirrando nos outros onde estão sobrando coisas boas, tá? Aqui é lógico, né, que a gente evita já revelar dessa forma, né? A gente quer que venha alguém aqui para depois a gente deixar sobrar coisa ruim, mas como eu falei, aqui eu tô indo bem aleatório pra gente, o vídeo não ficar tão extenso, né? E o intuito mais de passar para vocês aqui as regras. Vamos dizer que esse resolva fazer algum movimento, tá? Ele vai então, ó, colocar, vamos dizer que ele entra aqui com mais 2 primeiro, tá? Porque depois ele vai se movimentar para lá, aqui ali no azul. Então ele veio, vai cobrir aqui o 200, deixa eu ver, aqui no amarelo, tá? Cobriu. Próximo, vai disputar aqui, ó, vai entrar com 2 ali, beleza? Vai cobrir. Eu tinha falado que ele ia no vermelho, né, pessoal? Então vamos lá, ó, porque como ele já sabe que ele tem a prisão, vamos só pra gente ser um pouco mais realista, vamos dizer que ele queira disputar aqui, ó. Então ele vai entrar, ó, ele não, ou ele entra com 1 ou ele entra com 4. Então ele vai pegar 3 mais 1 aqui dos novatos e já vai entrar com os 4. Aí ele já deu na cara também, né, que alguma coisa boa ele sabe, né, ou não, né, mas não ia gastar muita gente assim a troco de nada, mas tá bom. Vamos seguir, então vamos ver que ele vai cobrir o rosa aqui, como já deu ruim, né, ele vai cobrir o revólver, já sabe que ninguém vem pra cá. Bora, o vermelho veio aqui, ele não poderia aumentar apenas 1, porque ele empata com 3, se ele aumentar 2, empata com 4, então aqui ele teria que gastar bastante, vamos dizer que ele vem aqui, ó, com 3 aqui no azul. Tá? No azul não, porque eu quero movimentar o roxo para lá. Vamos dizer que ele vem aqui, ó. Ele vai colocar 2 aqui que não veio ninguém. Beleza? Vai cobrir. Aqui, ó. Vai cobrir com 100. Beleza, passou. O amarelo já sabe que ele vai cobrir o 0. Então ele aqui no verde, vamos dizer que ele queira. Ó, vai mandar logo 3 aqui, pessoal, para disputar.
né? E já vai ainda segurar o verde ali. Vamos dizer que ele fecha aqui os 400 no assalto aqui no vermelho, tá? O roxo, agora eu vou fazer um movimento. Ele veio com um para cá e vai levar um para cá, tá? Simples assim, vai usar uma cobertura. Vamos dizer que ele cubra os 300. Passou o verde, vejam que ele está, pessoal, apenas com novatos. Então ele vai precisar colocar, ou ele vai mover, ou ele vai precisar colocá-los, né, onde ele já tem, então, os líderes. Então vamos dizer que ele pegue e coloque aqui, ó, para reforçar, então, no distrito 8, onde nós temos os burgueses, tá? Vai colocar ali 200 aqui, então, nesse distrito vermelho, né? Aqui nós temos aqui a cobertura da joia. Então temos a sobra aqui apenas desses dois. Beleza, passou. O vermelho, ele vai, pessoal, colocar aqui para tentar recuperar, então, ó, essa área, tá? Jogou lá, vai cobrir aqui no laranja. Não, ele vai segurar aqui, ó. E na verdade ele precisa se mandar dali, né, pessoal? Vamos refazer essa jogada para ser um pouco mais realista. Ele estava aqui dessa forma, né? Bom, ele não pode mover para lá. Vamos dizer que ele coloque apenas um para depois se mover, ó, com esses dois, para se livrar, porque ele já sabe que aqui vai dar ruim, ó. Então aqui, vamos dizer que ele coloque apenas um aprendiz ali, né, um novato, para depois ele ter a maioria com esses dois e se livrar desse problema. Então vai fechar ali no azul escuro, aqui, ó, os reforços. Passou a vez, o amarelo estava na mesma situação aqui, né, está na mesma situação que o verde estava, né, só pode colocar novatos ou se mover. Aqui, ou ele pode tentar chegar com 5, ou ele pode mover essa galera, né? Vamos dizer que ele coloque aqui os 5, então, tá? Para tentar brigar aqui pelo distrito vermelho. Vai cobrir aqui, vamos dizer que... Bom, ele tá aqui no verde, né? Aí ele já vai dar de bandeja ali a informação, né? Tá bom, vamos dizer que ele cubra aqui, ó, né, o ferimento no azul escuro. Tá? Passou para o roxo, aí sim, ele vai então fazer o movimento, ó, ele sabe que já vai sobrar cadeira e vai deixar o amarelo se dar mal. Então vamos dizer que ele mova, ele pode mover ali 2, né? Não tem problema deixar um distrito vazio, tá, turma? Quando vocês moverem, só respeita mesmo a questão de não formar empate. Vamos dizer que ele volte aqui então, né? Fez uma ação, vamos dizer, com blefe ali para ameaçar a área, enfim. Vamos dizer que ele... venha para cá, vai, distrito 9, ali, se caso ele for bem sucedido num assalto, né, ele vai se dar bem ali, ganhando mais 250. E precisa cobrir alguma coisa, vamos dizer que ele cubra aqui o amarelo e vai deixar até o final ali a informação. Vou fazer o amarelo se dar mal aqui para vocês verem. Então, beleza, a extorsão, ele veio aqui, fechou. Então o verde, aqui, ó, se ele entrar com mais um não vai dar certo, né, porque ele vai causar um empate. E ele já sabe que ali vai sobrar grana, né? Então o que ele pode fazer? Ele pode movimentar esses dois, se ele quiser brigar mesmo por lá. Vamos dizer que o verde queira mudar a estratégia, vai mover 2 para cá. Vai entrar nessa briga aqui posteriormente, vai cobrir alguém. Então aqui, ó, vamos dizer que ele coloque no amarelo. Então o amarelo tá sobrando aqui cadeia e 400, mas também temos aqui, ó, o revólver, né? Vamos seguir, passou pro vermelho. O vermelho... ele ia fazer o movimento, né, pessoal? Então ele vai vir pra cá, ó, vai mover esses dois pra falar, ó, aqui não dá pra ficar não, que eu já sei que vai dar ruim, e vai cobrir o laranja ali, revelando então que teria ficado o ferimento. Vamos lá, passou pro amarelo, o amarelo tá sem apaches pra alocar, então ele pode apenas se mover ou apenas cobrir, tá? Lembrem que as ações de movimento e de alocação são opcionais, pessoal. Então vamos dizer que ele olha aqui, ó, ele queira brigar ainda, pessoal, pelo distrito 1. Tá? Então ele vai mover 2, incluindo ali um aprendiz. Então o líder e o aprendiz vai vir para cá, vai ficar 5 a 4 a 3. Né? Ele está perseguindo aí na ganância mesmo, quer pegar todos os distritos, não deixou empate aqui, então ele continua tendo maioria no vermelho. E beleza, vai cobrir aqui, vamos dizer que ele cubra aqui o amarelo, onde ele não está brigando, né? Já deu uma aliviada a mais aqui para o roxo. A reta final tá ficando emocionante. Ele vai vir aqui, ó, vamos dizer que ele decida cobrir ali o azul claro, né? Então ele já vai dar informação
Porque ele não quer dar informação para o jogador amarelo que vai sobrar só a cadeia, né? Ele vai cobrir aquele 400 na última rodada. Mas aí ele vai acabar favorecendo, não tem jeito, ó, vai cobrir a cadeia aqui, o jogador verde pagou para ver, se deu bem, vai ganhar ali os 400, né? E tudo bem. Só que aí antes de cobrir a gente faz, né, as ações opcionais. Vamos dizer que ele queira, pessoal, vai colocar, vamos usar aí, né, o roxo precisa usar os seus apaches para entrar em alguma briga. Então vamos dizer que ele vem aqui, ó, vai colocar 4 aqui, pessoal, ó, vai brigar aqui no vermelho, tá? Alocou já a galera ali. Vamos tirar aqui um novato, né? Ele vai sobrar 2 novatos então no final, a não ser que ele queira ainda alocar, né? Entrou com 4 aqui para tomar a maioria no vermelho, tá? Vamos lá. Agora, nessa última rodada, então, quando sobrar apenas um esconderijo na mão de cada jogador, prestem atenção que a dinâmica vai mudar, pessoal. A gente não vai seguir em sentido horário, tá? Nós vamos começar com quem tem mais apaches disponíveis, depois o segundo que tem mais, que vai ser o roxo, depois o verde, que tem 1, e aqui o amarelo, que não tem nenhum. Então, começando com o jogador vermelho, vamos dizer que ele queira retomar aqui o espaço verde, né? Vai pagar para ver, queira retomar esse distrito 1. Então, ali nós temos 5, ele precisa entrar com 2. Então, vai entrar com 2 aqui para formar o 6, né? E vai ter, então, a maioria por enquanto, tá? Vai cobrir o espaço amarelo ali, ó, vai dizer para o jogador roxo que, né, ficou livre, algo bom, e beleza, encerrou sua participação, tá? Ele poderia ter alocado mais um aqui, vamos dizer que ele coloque, então, esse aqui não tem penalidade, né? Vamos dizer que ele entre com toda essa galera aqui para garantir esse espaço verde mesmo, né? E esse aqui, como vocês sabem, ele sai da partida, enfim, se ele sobra no final do jogo, também garante 50, tá? Se você não utilizar. Beleza, então o próximo a jogar vai ser o jogador roxo, ali na ordem de quantidades de apaches da última rodada. Vocês sempre vão fazer isso, tá, pessoal? Então o último turno de cada rodada a gente faz essa análise para ver, então, em ordem aí decrescente de apaches, tá? Jogador roxo, vamos dizer que o verde já ficou com 3, ele conseguiria só igualar. Então vamos dizer que ele coloque esses 2 para formar 5 aqui, tá? E garantir também aí mais chances na maioria, né? 5 não, 6. Mas não tem necessidade, porque ó, se ele analisar que cada jogador poderia mover só 2, o amarelo chegaria a 5, né? E ele com 5 iria fazer um empate, então ele não vai conseguir, ele pode segurar então um novato, né? Para quem sabe ganhar 50 também, né? No final da partida, tá? Então ele fez aqui 5, nós temos 3, 2 e 2. Em algum momento eu comi bola aqui, né? Porque nós temos um empate, ó, verde e vermelho, não poderia acontecer. Mas beleza, pensando com a cabeça de 4 jogadores aqui, tá dando uma fritada já. Mas tá bom, vamos lá. Vamos dizer que o verde ali tivesse som, tá? Vamos dizer que ele... Ou eu não sei se em algum momento eu também tirei, enfim, vamos lá. É a vida acontecendo, pessoal. Vamos dizer que a gente tivesse assim, só para deixar certinho, tá? Beleza, e aí a gente vai fechar então com o jogador verde, né, que ou ele pode alocar aquele que tinha ficado aqui, né, ele vai fechar a prisão ali no vermelho. Vamos ver se tem interesse de fazer isso. Aqui, para ele colocar 3 não faz verão, aqui ele já levou sozinho, não vai fazer verão também, então beleza, só para a gente encerrar a rodada, ele não vai fazer nenhum movimento, fechou aqui, ó, a cadeia. Só corrigindo outro ponto aqui, pessoal, o roxo precisaria ter, então, coberto, né, na sua jogada, e aí o amarelo tá vendo que ele vai ser preso, né, então como ele deu sorte de jogar no final, ele ainda vai poder se movimentar para escapar dessa prisão, tá, só pra gente deixar certinho aqui, né, eu consegui passar para vocês. Então, beleza, o verde já tinha feito a sua jogada, fez ali a cobertura, faltou o amarelo aqui finalizar, né, e ele vai apenas... Na verdade, ele vai mover esses 2 para escapar da prisão, né? Depois eu mostro para vocês como seria se tivesse ficado alguém preso, mas aí ele vai mover então para cá, né? Só para fugir mesmo, né? Porque aqui ele iria fazer 5, ia dar empate, né? Aqui, ou se ele mover para cá, turma, aí ó, aqui tem 5, 6, 7, ia dar empate, né? 7 com 7, tá? Não seria uma possibilidade. Vai mover ali só para não ser preso, tá? Vai ganhar o distrito 9, pouco provável que ele tenha sucesso em algum assalto, mas beleza, vai cobrir aqui. Então a gente finaliza a rodada, vamos olhar então perdas e ganhos, né, de cada distrito, tá? E vejam, turma, que a gente ficou, então vocês vão ter dessa forma apenas
um espaço amostra em cada distrito no final da rodada, que são aqueles que eu comentei com vocês que saíram, então que a gente removeu, tá? Vamos lá, então aqui primeiro, quem tem maioria, né? A gente tem o vermelho aqui, ó, bombando, né? Já com 7 vai ganhar 500. Então a gente vem aqui, né? Paga uma nota de 500 aqui pro vermelho, né? Nós temos aqui, ó. Não foi joia, né? Então beleza, mas ele também não alocou no espaço 9, não faria diferença. Tudo bem. No espaço 2, sobrou apenas o ferimento. Obviamente ninguém quis levar esse dano, tá certo. Vamos para o espaço 3, aqui quem teve a maioria foi o roxo. Sobrou aqui então, ó, 300 francos, né? Então ele já vai pegar aqui, ó, ganha 300. Eu recomendo, turma, vocês removerem os apaches só depois que a gente contabilizar todos os distritos. Porque aqui no 9 nós vamos ver, né, quem que teve assalto bem sucedido, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Vamos tirar os novatos da partida. Então depois que contabilizou tudo, a gente pega de volta e vida segue para a segunda rodada, tá? Ou para as próximas. Então beleza, olhamos o 3, vamos ver o 4 aqui, ó, né? Ele fugiu aqui, o amarelo conseguiu escapar, mas se ele tivesse ficado com 2, a gente manda apenas 1 para a prisão, tá? Então ele ficaria aqui daquela forma que eu falei para vocês, né? Ele teria que ficar a próxima rodada inteira se ele não pagasse a fiança, ou no final do primeiro turno ele pode pagar 150 francos para ir sim a partir do segundo turno, ou no turno seguinte ao que ele pagou a fiança, ele trazer de volta, tá? Mas não foi o caso, deu sorte de jogar no final, né? Antes, depois que o jogador roxo revelou que sobrou só a prisão, e tudo bem, a gente deixou um pouco mais realista aqui. Eu queria levar ele para prisão para vocês verem, mas beleza, fica aí entendido. Aqui o jogador roxo ficou sozinho no espaço, no distrito amarelo, vai ganhar 400, né? Então ele vai pegar aqui uma de 500 e vai pagar uma de 100, já levou. Fizemos aqui os 5. 6, ninguém quis, né? Sobrou só o ferimento, né? Igual nós tivemos aqui. No espaço 7, o jogador verde vai levar 400, né? Então vai pagar 100, fazer da mesma forma aqui, ó. Pagou 100, levou 500, beleza. No 8, aqui, pessoal, o jogador verde com a maioria, ele vai pegar, então, secretamente, né? Um dos burgueses, ó. No final do jogo que ele vai revelar que ele tem, então, mais 200 para contabilizar. Tá? E aí vamos ver onde estavam os outros, né? Ó, então aqui também se ele tivesse pego, né? Isso aqui a gente mantém, tá, pessoal, para as próximas rodadas. Vou revelar aqui para vocês, só para a gente saber. Então 200 ali nos dois e aqui. É muito curioso quando você vê que um jogador veio aqui, né, e pegou na primeira rodada, por exemplo, um burguês, e depois nas outras ele vem freneticamente aqui, tá? Fica muito claro que ele sabe que só tem ali valores positivos, né, e até para poder, né, tirar o prejuízo que ele levou logo de cara, tá? Pode ser um blefe, tá? É lógico que é a estratégia de cada um, mas eu já joguei partidas que aconteceram dessa forma, que você percebe que o outro jogador está tentando ali amenizar o prejuízo, né? Porque aí vem com muita frequência e já na certeza de que só tem valores positivos, tá? Ou ele tá querendo empurrar a galera ali também para pensar isso, enfim, por isso que o jogo fica, né, imprevisível, beleza? Então tá, no 9, o amarelo ganhou, só que ele não realizou, né, nenhum assalto, então só lembrando, se ele tivesse algum espaço com joia ali no distrito que ele teve maioria, levaria mais 250, não tivemos extorsão, né, nem o ferimento, enfim, não tivemos algumas situações aqui, jogadores muito mais conseguiram aí situações positivas, tá? Na última rodada, pessoal, depois que a gente finaliza, então, aqui como que a gente iria fazer? Vamos devolver, né, todos os líderes e aqueles que são, então, os menores aqui, que são os novatos, a gente vai remover da partida, né? Vocês lembram que eu expliquei para vocês que eles são usados apenas uma vez no jogo, tá? A gente devolve, então todo mundo recupera, a gente pega aqui, né, todos os esconderijos de novo, embaralha, faz aquela mesma dinâmica, né, na segunda e na terceira rodada. Na última, o que nós vamos fazer? Os apaches que vocês conseguiram trazer por esse efeito, né, eles não vão ser utilizados, então a gente vai finalizar na terceira, eles vão contabilizar 50 também aqui para vocês. Então isso explica por que alguém... Eu esqueci de um ponto, aqui não é só a questão da venda da joia, pessoal, aqui os receptores, você ganha um reforço, tá? Então ele faz algum sentido aqui, além também da venda de joias, tá? Ponto importante que eu já ia deixar passar, mas felizmente lembrei agora para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, o amarelo ganhou, então,
um reforço que precisa ser usado na próxima rodada em qualquer um dos seus turnos. A pontuação final vai ser o seguinte: cada Apache que você ficou, então os que foram na última rodada para qualquer área dessa, então ferimento, morte ou prisão, vocês não vão contabilizar, obviamente, então vão somar 50 para cada Apache disponível ali na sua área, né, que você recuperou. Vamos somar aqui os burgueses, né, e todo o dinheiro que tiver embaixo da sua carteira, e aí quem tiver mais grana, né, mais valores ali vai vencer. Em caso de empate, quem tiver mais Apaches, né, então ali disponíveis, vai vencer, e se isso também estiver empatado, os jogadores vão compartilhar a vitória. Beleza, pessoal? Isso é muito do que eu pude absorver aqui, espero ter ajudado vocês quando forem jogar aí Les Apaches de Paris, né, jogo chique aí, chegando pela Cross the Board. Lembrando que tem cupom de desconto para Place Games na descrição de todos os meus vídeos. Obrigado por assistirem até aqui, espero que vocês tenham gostado. Bons jogos e até o próximo vídeo. Yeah.